Darwin Show! Meu nome é Babi, estou aqui com o Gui, que não toca bateria, mas finge que toca, e com mais uma galera aqui, o Pedro na câmera, tem uma galera aqui. E a gente tá começando um show chamado Darwin Show. Hoje é um dia muito especial, Gui, tá sabendo? Não, tô só me ligar pra vir gravar hoje. Só, e você veio, não sabe nem do que se trata. Não sei. Sabe quem é Darwin? Não. Já ouvi falar. Tá, eu te explico depois, durante o programa. Beleza. Hoje é aniversário do Darwin. E a gente tá fazendo esse show em homenagem a ele. Na verdade, a semana inteira foi em homenagem a ele. Vocês podem conferir nas nossas redes sociais algumas fotos. Tudo bem? Tossi um pouco? Tá atrapalhando? Bigarro, tá. Aí vocês podem conferir as fotos durante a semana que a gente postou do Darwin com algumas curiosidades. E seguir a gente nas redes sociais, né, Gui? Instagram, Facebook, YouTube, tem de tudo. Tinder não. Não tem. Não tem, ok. Então é isso, bem-vindos ao Darwin Show. Vocês sabiam que o Charles Darwin já foi pastor? Ou então que escreveu um livro sobre prós e contras do casamento? Ele era coach de relacionamento. Tipo isso, da Psicólogo época. de casal. Excelente, os psicólogos agora estão todos ofendidos, obrigada. Ou então que ele tinha certo paladar exótico. Pois é, aqui com a gente vocês vão descobrir das mais importantes, as mais insignificantes fofocas, tipo revista extra e curiosidades desse cientista e pensador. O Charles Darwin desenvolveu e formulou o famoso livro A Origem das Espécies. É tipo um Harry Potter, né? Não? Só que sem varinha. E sem o Harry. E sem o Potter. Que falso, gente. Quanta gente falsa. O engraçado é que eu e a Babi, tipo assim, a gente sempre pensa a mesma coisa. É, então, e a gente tem piada idiota, a gente ri das nossas próprias piadas. Deixa com a gente, brincadeira. Então, a origem das espécies foi a principal referência para o entendimento dos processos evolutivos dentro da biologia. E a gente tá aqui hoje com o melhor, o mais espetacular, o mais esperado, o mais inteligente, Ai, meu Deus. o mais musculoso, Ai, meu Deus. o mais audaz monitor do Museu Catavento, o Jonathan. Eu sempre quis ter um talk show em versão baixo orçamento. Estou aqui. Tá ótimo. Tá Pode ótimo, beber, né? Não é alcoólico mesmo, né? Tá. É. Cuidado. Cuidado, tá bem? Ih, tá. Tá, foi. É verdade que você passa madrugadas lendo sobre Darwin, você... Tipo assim, se o Darwin tivesse um Tinder, você daria match? Match, com certeza. Não é? Não, certeza. Gente, eu acho ele sensual. Demais, aquela barbinha, você já viu? Nossa. Eu já vi fotos. Bota foto aí. E é bonito que ele é cara aqui em cima, assim, mas do lado é cabeludinho. Tem um Você cabelo. viu? É uma floresta, Ele é tem um o seu rio que valor. passa. Uma nova tendência Ele é aí, charmoso. talvez. Charmoso. Charmoso. Excelente, Darwin. Sim, inteligente, Darwin. né? Gente, Jonathan, que está aqui do meu lado, o melhor corte de cabelo. Ele que faz biologia e estuda sobre Darwin. Ele que faz pão de mel. Maravilhoso. Belo pão de mel. E você devia ter Nossa. trazido pra produção. Exatamente. do programa. Eu trouxe. Ele vai falar aqui Ai. sobre Darwin. Você estuda sobre Darwin na faculdade? Sim, na verdade eu já gostei de Darwin antes de começar a faculdade de biologia. Na verdade, no ensino médio mesmo eu já tive esse contato e já até li um pouco sobre o livro Origem das Espécies dele. E sempre me apaixonei, de fato. Excelente, você com 8 anos lendo a Origem das Espécies. Na né? verdade, depois, porque é meio dificinho de ler. É, Quem criança leu, índigo ele. Não, foi bem depois. Ah, entendi, tá bom. Então, dado o seu interesse por esse homem, eu queria te fazer uma pergunta, que eu tenho essa dúvida real, assim. Sim. O Darwin, tem algumas pessoas que surgem pra mudar o pensamento e a lógica de, sei lá, o Sartre surgiu e mudou a lógica de viver, né? As pessoas estavam vivendo de um jeito e falaram, não, gente, peraí, não é bem assim. O Darwin foi um desses. Sim. As pessoas antes de Darwin tinham um pensamento sobre a criação, sobre a origem das espécies. Aí veio esse homem e falou, não, gente, é tudo evolução. Como é que as pessoas pensavam antes? Então, chega a ser engraçado quando a gente vê hoje, né? Cara, muito engraçado. Porque assim, tem uma questão chamada abiogênese. Já ouviu falar? Não. Não, funciona da seguinte forma. Um determinado animal, ele nasce devido ao ambiente onde ele está. Exemplos, vou dar pra você. O rato, hoje a gente conhece, ele geralmente está no meio dos lixos. Tá. Então, vamos supor, a matéria orgânica ali, fruta ou afins, tudo que tiver ali, vai surgir um rato depois. Se surgir um rato. Então a galera pensava antes que o rato surgia do lixo.
Isso. Ele nascia, tinha uma banana lá, do lado saiu uma cabeça. É, sabe? meio que assim, entendeu? Com o tempo, porque Gente, eles viam lá, excelente. saíram de lá, E entendeu? é quase bíblico, né? Porque, tipo, da costela do Adão nasce uma cabeça de uma Eva. Entendeu? Então, como a gente não Entendi, tinha muito... cara, Tá entendi. vendo? E assim, achei muito engraçado. Vamos supor, um jacaré tá lá tem uma lama e depois ele começa a ser formado nessa lama. Na É lama. muito... Nossa. Todos viemos da lama. Tá da vendo? lama Aí, ó. toda herança. Isso, retornar. Excelente esse pensamento. Eu fico imaginando quem é que pensou nisso, entendeu? A pessoa tava lá. Então, Como é que foi, né? Nossa, a viagem, Isso né? é uma coisa que passaria na cabeça do Guilherme, né, Guilherme? Eu acho que sim. Não Acho que passaria? sim. Mas eu acho que isso é mentira. Você acha? Eu acho que é mentira. É mentira? Não é verdade. Mentira. É mentira. Aí depois você vai vendo, né? Teve várias teorias também. E nós temos, então, puxando mais pro lado humano, né? Homo sapiens. Temos, então, Pitágoras, o Aristóteles, então, que eles vão dar essa noção. Apesar da gente conhecer eles na matemática, mas antigamente eles abrangiam um pouco meu Deus, de... tá falando né? muito rápido, você tá no... 220. Uou, adrenalina! 220. Tá bom, Então, calma aí, tinha o Pitágoras e tinha o Aristóteles. Isso, a gente conhece eles mais como matemáticos, né? Sim. Mas eles também tinham essa questão de serem Pensar a natural. evolução. Exato. Então, assim, eles tiveram algumas ideias. Ah. Mas aí, depois, com o tempo, veio o Darwin, né? Que Grande idade. comprometeu tudo aí e veio, puxa. E chegou pra Chegou destruir chegando. tudo. Sim. Pé na porta. Sim. Chegou, falou, evolução, Exatamente. não é nada disso que vocês estão pensando, seu Pitágoras. Exatamente. Pisou no teorema do Pitágoras, rasgou o livro do Exato. Aristóteles. Você viu como que é? Tá vendo? Cara, ele... Depois de um bom tempo. Cara, ele Mas chegou. o Pitágoras eu conheço. É seu irmão, né? Nossa! Você viu o time? Eu vi. A gente tá conectado. A gente sempre tá. Excelente. E eu tenho uma próxima pergunta. Ô Gui, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Se o Darwin tivesse vivo agora, o que ele estaria comendo? Comendo, É. eu acho que se Darwin fosse vivo hoje em dia, Sim. ele teria uma pegada mais vegana, assim. Você acha? Mais natural. Você não acha? Não sei. Porque assim, se você come a espécie, ela não evolui. Tipo, Nossa, que pensamento... Não, né? com certeza. Não, eu acho que ele estaria comendo, sei lá, um bolinho de tofu. Pô, eu gostei desse um Darwin. shimeji. Eu gostei. Tá. Aí Darwin chegou com o pé na porta, pisou no Pitágoras, cuspiu no Aristóteles. E aí ele teve essa ideia da evolução. Sim. Ok. Obrigada. Tchau, tchau. Ah, tá. Não, brincadeira, porque tem uma pergunta, tem uma entendeu? pergunta. Tô esperando. Eu queria saber quais exatamente foram as mudanças no pensamento científico que o Darwin propôs com a teoria da evolução. Qual que é a mudança? Então, Babi, o que acontece? Pra gente chegar, pra gente chegar hoje e falar, nossa, ele foi muito incrível, ele foi um cientista muito incrível, mas assim, teve muitos estudos, demorou tempos e tempos, assim, pra conseguir escrever toda a origem das espécies, teve em torno aí de 20 anos, então, de estudos, né? Ah, mas ele é muito lento. Depois você vai ficar com essa corda toda. Pois é, você vê, né? Então, mas o que acontece, de fato, né? Quando ele começou a estudar as espécies, ele infelizmente não foi aceito, né? Essas teorias, por conta que as teorias anteriores acabavam sendo prevalecidas. E como a ciência sempre teve, naquela época, teve atrelada com a igreja, né? Então não permitia que isso fosse publicado. E os próprios cientistas da época, eles acabavam não dando valor para essa teoria. E isso acabou fazendo com que Darwin não fosse, até mesmo publicando a origem das espécies, que tem os nomes aí que vão estar envolvidos, né? Quando você for pesquisar sobre Darwin, vocês vão ver. E assim, mesmo ele publicando, muitos cientistas não deram valor. Só vieram dar valor perto do seu falecimento e muito tarde, Gente, né? é igual meu Quando veio a ex-namorado. genética. É igual meu ex-namorado. Eu terminei, aí ele começou a me dar valor. Assim, Eu acho né? que o Vida Darwin então, é difícil. o Van Gogh da ciência. Sim, totalmente. Só recebeu o valor A depois Frida de... Kahlo, total. Infelizmente, Infelizmente, gente. Sim. A gente tem que olhar o talento de quem tá do nosso lado. Por exemplo, eu olho pro menino Jonathan e eu falo... Pão de mel gostoso. Eu valorizo o teu pão de mel. Nossa, que delícia. Eu acho que você devia estar nos programas de culinária. Ó, um Acho que hobby você aí, ó. devia... Eu acho, Jonathan. Sim. Eu tô te valorizando, hein? Lembra de mim. Obrigado, viu? Ó. Inclusive, nosso próximo foco é um programa culinário e eu vou ser seu Louro José. Ok, entendi. Ele chegou, aí a igreja falou, não, é legal. Aí depois ele conseguiu publicar o livro. Mas quais foram as mudanças que, depois que ele conseguiu publicar o livro, depois que ele foi reconhecido, quais são as mudanças que o pensamento dele gerou na comunidade científica depois que o Darwin foi aceito com sua teoria? Sim, então tá, vamos lá. O que acontece? Ele deu
primeira proposta que ele deu, então, foi que nós tínhamos um ancestral em comum. Então, todo animal e todo ser vivo, ele tinha um ancestral em comum que, devido à sua adaptação ao ambiente onde ele vive, ele vai ter algumas modificações. E isso não foi aceito, mas depois, quando veio aí a questão da genética... Aí entrou na comunidade científica e hoje todo mundo parte daí, né? Exatamente. Isso que eu acho que é a grande mudança. Esses grandes pensadores provam as suas teorias e a gente começa a partir de um outro ponto, e o que nos possibilita descobrir coisas mais avançadas, né? E aí a gente foi vendo as origens das espécies, e aí conforme foi vendo a questão de genoma e tudo mais, foi possibilitando pra gente saber realmente, até hoje é comprovado isso, não tem nenhum, não foi refutado. Darwin, então, Darwin falou que nós temos um ancestral comum. Eu refuto. E aí, no caso, não tem como refutar. Mas eu tô refutando agora. Mas e os argumentos científicos? Que nome você tem na ciência pra refutar dados? Não, e os dados, os argumentos científicos. Tá, e tá aí? bom. Tá bom. Não vem com fake news, não, tá? Tá, eu aceito. Opa. Ok, então agora a gente sacou, Darwin fez todo mundo sacar que a gente tem um ancestral comum, certo? Sim, exato. Através desse livro, então, a gente conseguiu saber. E fazendo um link com a questão anterior, a pergunta que você fez, né? Antigamente tinha, a gente chamava abiogênese, né? Que eu falei sobre os animais, eles... Vinham do nada. Dependendo do ambiente onde ele estava. Sim. Agora, então, Darwin ele já veio com outro pensamento, então, com a evolução, que seria, então... No caso, a gente chama de biogênese, né? Que nós, então, vamos ter, então, essa evolução com o tempo e temos um ancestral comum. Tá? Então nós viemos tudo, uma origem da vida. De um lugar só. Isso, E esse foi Darwin, né? Foi Darwin. Esse foi Darwin. Um cara genial. Gente, Grande Darwin. Esse foi Darwin. Se você, assim como Darwin, nasceu careca, depois teve cabelo, depois ficou careca de novo e não sabe como se dá essa evolução capilar, você tá no lugar certo. Porque eu tô aqui com o melhor monitor, o mais careca desse museu, Mr. Eggman. Ou caê para os íntimos. Ou mosquito. Qual a previsão, Gui? Chuva? Leve guarda-chuva. Excelente. Você é biólogo, não? Formação, tô me formando biólogo. De formação. E de informação também, né? Calma aí um minutinho. Que ele entrou, eu não tava aqui na Você não tava na sua Pode posição. continuar. Obrigado. Ela considera Você não é menos importante que ninguém aqui só porque você é careca, não, tá? Excelente. E você é biólogo de formação? tô me formando biólogo. Também sou técnico em química. Não. Já fui escoteiro, Cara, já fui jogador de escoteiro! futebol americano. Eu fui tudo. Gente, eu tô muito afim de você, sabia? Esse bigode, excelente. Obrigado. Então, tô até um meu pouco Deus desconcentrada. do céu. Deixa eu seguir aqui. A teoria da evolução do Darwin revolucionou a ciência. Ele sabia que a vida se modificava no espaço e no tempo, no habitat, no local, mas ele não sabia por que exatamente se modificava. Aí entrou a genética. A genética explicou direitinho, o Darwin deixou uma brecha de entendimento e a genética explicou essa brecha, certo? Exatamente. Exatamente. Conta pra gente, assim, o que a genética contribuiu para a teoria da evolução? Certo. A genética, né, é o estudo dos genes. Então ela conseguiu fazer um mapa, né, dos genes dos animais, e aí a gente conseguiu descobrir que os genes do pai e da mãe, ao ter a reprodução, eles se cruzam. Então uma parte dos genes da mãe vai para o pai, vai para aqueles genes, e Pro filho, né? Pro filho. Sim, e Isso, uma parte do pai também. E Tipo aí, assim, por exemplo, sua careca veio da tua mãe e do teu pai. veio da minha mãe. Ela é careca? Não. Veio da família da minha mãe. Ah, veio da família da tua Eu Italiano. queria mãe. entender porque eu sou tão bonito. Eu não sei Cara, se eu acho porque- que é essa junção aí. Porque o papai é feio, hein? Quem é feio? Seu pai? Papai é. Não é muito bonito. Mas e o não. vizinho? Fala assim. Oi? E o vizinho? Ele é bonito. Genética? É Isso, bonito? isso também é problema de autoimagem também. Você tá se achando bonita, Sim. é problema de Vizinho é autoimagem. E dinheiro? Você tem dinheiro? Filho. Ele tem bateria. Olha a bateria que eu tô tocando, meu. Mas então, aí a genética chegou, falou assim, não, ó, então peraí, você tem gene da tua mãe, você tem gene do teu pai, você tem a voz da tua mãe, mas o jeitinho do teu pai, a carequinha aqui é da tua mãe, mas o olho é do teu pai. Esse bigode também é da tua mãe, né? É da minha mãe. A família da minha mãe é italiana, né?
Aí o bigode. Sim, claro. Eu já imaginei Sim, tua mãe claro. com bigode careca, então a imagem dela tá um pouco deturpada na minha cabeça. É, aí fica pra... Pra depois, uma outra oportunidade. Você me chama pra tua casa, não? Sim. Continua. Aí, genética, pá. Isso. E aí, com esse estudo na genética, né, a gente conseguiu descobrir que esses genes são dos seus antepassados. Então, por exemplo, eu tenho a careca, meu avô teve careca, certo? Só que aí pode ser que o vô dele não teve careca. Não, entendeu? Então, é uma mutação ali nesses genes. Então, todo mundo é mutante. Então, exatamente, nós somos mutantes. Uau! E aí, mas tem outra coisa também na genética que é bem legal. Tem animais que não têm essa troca genética. Então eles são clones. Por exemplo, as abelhas Não, mentira! são clones. Mentira! Mentira! Verdade? Ah, igual a ovelha Dolly. Exatamente, foi um Ah. clone. Ou igual Só que a ela novela foi O geneticamente modificada por nós, Então, humanos. É tipo o Dr. Mas- Albieri lá na novela O Clone. Exatamente. O Dr. Albieri modificou o Murilo Belício e duplicou. Eu digo um amém. 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 Oxe, homem bonito, filho. Aquele ali Gosto. tinha os genes bons. Pai e a mãe do homem ali. Do Murilo. Oxi, Gosto. ali era bom. E aí, tem animais que fazem isso e nós não somos um deles, infelizmente, né? Então a Não somos- genética contribui nesse entendimento de entender Isso. é, Aí você, por exemplo, um animal que... deixa eu pensar. Uma girafa, por exemplo. A girafa, ela tem lá o pescoço longo, ela pernas longas e tal. E aí, para ela continuar sobrevivendo no ambiente dela, os genes foram passando e ela tem que continuar com essas características para sobreviver ali. Sim. Porque se ela perde alguma daquelas características, ela não consegue se alimentar. ela não consegue se alimentar. não Total. consegue Seleção correr, natural. seleção. É, as frutas E aí estão vem mais a no alto. seleção natural também, mais Exato, forte. totalmente. Viva Darwin, viva Darwin. Viva Darwin. Por que a abelha é um clone? Então, a abelha, elas fazem partenogênese, né? Partenogênese. Partenogênese. Partonogênese. Partenogênese. 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 Isso. Não. Ah. É isso? Maria. Partenogênese. É partenogênese. Partenogênese, A né? abelha faz. O É, gene, partenogênese, ela parte é os isso aí. genes. E a gente Essa tá é falando de partenogênese. Darwin também. Se você quiser saber sobre a abelha, você vai lá e pesquisa no Google. Não, mas aí a abelha faz partenogênese por conta do ciclo social dela. Então, as abelhas que a gente vê lá, abelhinha e tal, são todas fêmeas. Não tem um macho. A abelha rainha, ela só vai produzir o macho quando ela quiser que tenha um outro ninho. O macho é aquele pretão grandão, não é? Gente, é a melhor sociedade que existe. Só Só fêmeas. faz mulheres. Quando ela quiser. Quando ela quiser, Aí um ela faz macho. um macho também assim. Isso, Ela que porque escolhe, aí- então, o sexo que vai nascer. Por exemplo, eu quero parir um macho agora. Gente, que a abelha é escolho. muito foda. É? Muito legal. E o macho E é aquele pretão que tem ou nada a ver? Não, aí já é outra espécie. Ah, de outra Gente, a espécie. abelha. Eu queria ser uma abelha. A teoria da evolução revolucionou a ciência. Certo. O Darwin, ele sabia que as pessoas se modificavam a partir do espaço, né, a partir do seu habitat e a partir do tempo. Mas ele não sabia como. Ele não sacou como que se modificava, certo? Exatamente. Ele deixou uma lacuna. Ele deixou falando, galera, agora a partir de diante é com vocês. Agora... Só que entrou a genética. É A engraçado que ele genética. fala assim, é isso, todo mundo acredita e ele não prova nada. Não, ele prova sim. E vai dessa pra uma melhor, ninguém tem o contato do cara. Ele falou, é sobre isso. Não deixou um telefone. É, Ele não tudo deixou bem. e-mail pra contato? Não. Deixou? Não deixou. Nenhuma carta. Mas aí entrou a genética pra explicar essa lacuna que o Darwinzinho deixou pra gente. Como é que a genética explica essas modificações? Certo. A genética, né, ela é o estudo dos genes. Então, a partir do seu genoma, a gente consegue verificar. Desculpa, é que eu sou de apartamento. Ah, tá. Entendeu? Agora posso falar. Pode falar mais Mas alto. ainda não Certo. deu 10 horas. Ah, então é isso. Então pode falar. Agora tô em Ei, tô em casa. casa, Ei. vai. Então, o estudo dos genes, né? A genética. Então, com o estudo dos genes, a gente conseguiu comparar com outros animais. Então, a gente fez um mapeamento dos nossos genes e um mapeamento de outros Como é que outros mapeia animais. os genes? Assim, vai pra direita, tem o Waze, não. É tipo isso. Com Não, um brincadeira. mapa, Não,
você faz uma sequência, você faz um Do sequenciamento. seu material genético. Seu material genético. Excelente. Você pega o seu DNA e aí, não sei se vocês já viram, lá no museu tem lá o seu DNA bem grandão. Aí tem lá o C, Entendi. A, G, Aí T. a galera da genética mapeou os genes. Isso, fez o mapeamento. Viu que genes tem em você, viu que genes tem em mim. Do humano. Do humano. Que é Cada espécie tem um entendi, gene, entendi. certo? Tá bom. Uhum. E aí eles compararam com outros animais, por exemplo, os chimpanzés, que tem 98% do genoma parecido com o nosso. Inclusive a gente quase trouxe um chimpanzé, que o orçamento não permitiu. Não, eu sou, gente, não, eu sou contra. Eu queria dizer que eu sou contra. E aí daria pra estudar melhor o... Se a gente tivesse o dinheiro do Michael Jackson, o gene sabe? dele. É verdade, Deus o tenha. Ele tinha. Ou, gente. Ele tinha? Será? Tinha. Gente, esse homem ia ser preso se ele estivesse vivo hoje, então é bom não ter um chimpanzé. Mas aí eles fizeram lá Certo. um mapeamento de vários seres, viu que o Isso. chimpanzé era meio parecidinho com a gente, e aí? E eles conseguiram entender que a evolução humana, né, pode ter sido de um ancestral em comum com os chimpanzés e nós. Calma, a gente tem uma informação a mais, que o Jonathan, ele veio aqui e falou, olha galera, tem um ancestral comum. E aí você tá chegando com a informação que também pode ter sido do chimpanzé. É uma fofoca interna, que vazou. É que a gente entende que o mesmo ancestral Do comum chimpanzé é o nosso. é o nosso. Cara, é uma informação a mais. Fofoca extra, Sim. fofoca caras. Coisa Excelente. que com a tecnologia que o Darwin tinha, ele não conseguiu ter esse excesso. Agora que a gente tem essa tecnologia, a gente colocou ali, ó. Falou assim, ó, o Darwin tava certo. Cara, foi a pergunta mais bem respondida. Excelente. Muito obrigado. Agora eu tenho uma pergunta pro Gui. Ô Gui, conta pra gente, se o Darwin fosse vivo hoje, o que ele estaria fazendo agora? Que aqui com certeza ele não estaria. Ah, mas o programa é sobre ele, se ele não estivesse aqui vendo, ia ser uma falta de respeito. Pode entrar, para Darwin. conosco. Ó, o espírito E passou. o Mas, eu cara, acabei de chamar de impossível. invocar um Ó, espírito, eu E o tenho pior é que eu medo. olhei pra porta achando que ele ia entrar mesmo. Mas assim, a gente tá numa segunda chuvosa, tá meio frio. A gente tá no verão, mas tá frio, não tô entendendo isso. Mas assim, provavelmente ele estaria na casa dele, debaixo do cobertor, maratonando as 32 temporadas de Grey's Anatomy. Ele ainda não sabe lidar com uma baqueta. Excelente. Ok. Calma aí. Eu não preciso de uma baqueta pra fazer acontecer. Ok. E eu quero saber de você aqui. Você que assim, você lê fofoca de Darwin também? Você não lê uma fofoquinha? Eu amo fofoca. Adoro. Por exemplo, eu fiquei lendo que Darwin teve uma filha que morreu criança. Sabe assim, eu fiquei lendo que ele gosta de comidas exóticas. Ele põe feijão no estrogonofe. Cara, se o Darwin fosse brasileiro, ele Macarrão com colocaria... feijão. Macarrão com feijão. Cara, se ele fosse brasileiro. Excelente. Nossa. Agora Ele sim, veio pro Brasil também. ele veio, né? Veio. E conta pra gente quais foram as profissões do Darwin. Então, cara, ele é meio nômade, não nômade, né? Ele é meio... Ele é meio pé tuco. pra cá, pé pra Ele não é lá. meio tuco da grande família? Ele é que meio faz tuco. de tudo. Nossa, é igualzinho. Aí ele tudo. fala, não, agora Até eu o cansei. cabelo. Que não tem, Que né? não tem. É o aquele peleão. cabelinho aqui. Mas o Darwin, ele é engraçado porque os pais dele colocaram ele na faculdade com 16 anos, lá, Menino fazer prodígio. medicina. Menino prodígio. Ele era prodígio. Com 16 anos eu tava de recuperação no ensino médio. Cara, com 16 anos tava tirando 16 anos meleca tava do fazendo nariz. minha oitava série de novo. Você tava fazendo de novo? É. Excelente. Esse É um porque ele bom. gostou tanto que quis fazer de novo. É, bons professores. Vamos professor. E aí, ele entrou, ficou uns 2 anos lá na medicina, não gostou de medicina. Ele falou, não quero, não é essa a vida que eu quero. Mas ele gostou de algumas matérias pra ele. Que Ele foi gostou importante. de secar cadáver, porém não Anatomia, gostou. taxonomia, né? Genética. Gostava bastante dessas partes. E aí ele saiu. E resolveu aí sair. que entra o Grey's Anatomy. Grey's Exato. Anatomy. Ele falou, Nossa, eu uma assisti boa. todos os temporadas de Grey's Anatomy, pra que eu vou fazer Pra medicina? que eu vou fazer? É o que eu Não penso. Uhum. E aí ele saiu e foi mandaram ele pra artes também. E pra Que eu já gosto mais. eu gosto também. E eles colocaram ele também na escola pra virar clérigo. É meio padre, né? Meio padre. Cara, interessante essa formação. Meio doideira, não é? Meio doideira. Ele falava um amém e pintava um quadro dissecando um corpo. Exatamente. Exatamente. É engraçado Misture que ele ia ser um com padre que defendia a teoria da evolução. Isso é doideira. meio contraditório, né? Porque se ele fosse padre, ele tinha que acreditar que Deus criou tudo. Será?
Talvez. Ah. Respondam, padre. Mas se ele for o tipo de cara que gosta de ver os dois lados da moeda. Tipo o padre Júlio Lancelotti. Faz sentido. Faz sentido, não? É. Então, gente, excelente, adorei. Eu descobri que todo mundo tem um tuco na família. Isso. Às vezes o tuco é o Darwin, às vezes o tuco é você. E às vezes o tuco é nós. E aí todo mundo tem um careca da família. Fabi, eu tô sentadinho aqui perto da plateia, tô ouvindo uns... Burburinhos. Umas Eu coisinhas. tô sabendo que ali tá rolando uma fofoca. E eu, fofoqueiro Eu amo. nato, Eu seu também, pato você é no fofoqueiro? peito. Eu sou. Eu amo. Então, só que eu Adoro. pedi pra rapaziada contar a fofoca pra gente, só que eles estão com um pouco de vergonha. Eu vou ali rapidinho buscar a fofoca, Cara, volta pra com deixar essa mais fofoca. apimentado esse programa, eu já volto. Volta. Babado No- forte pra gente. No fofoca de família. Eu já volto. Darwin de família. Cara, amamos fofoca. Tá Adoro. sabendo a fofoca? Eu amo. Se eu pudesse, eu vou contar uma fofoca aqui pra você agora. Vamos. Tá bom, já deu. Você viu? Já deu. Não sabia. Fabi. Você tá assim, ó. Ah, Eu não quero tô nem- ó, isso saber. aqui eu não tô nem forçando. Eu não tô nem forçando. Ah. É sério, eu tô chocado. Quero saber. Fiquei sabendo de uma babado. Ah. Se liga nessa história. Hum. Darwin tinha o seu amigo ali, coleguinha, sabe? Ah. Parceiro, chamado Wallace. Wallace. Wallace, o nome dele era Wallace. E assim, o Wallace, pelo que eu entendi ali, ele também era um estudioso dessa teoria da evolução, correto? E ele, Darwin, tinham a mesma teoria, a mesma ideia, assim, basicamente. E eles até trocavam cartas sobre isso, sobre essa discussão e tal. Inclusive, fiquei sabendo que o Wallace, tá, filho da Dona Ivete, tinha a pesquisa dele um pouco mais avançada. Dona Ivete é o nome da mãe? Dona Ivete. E ele tinha a pesquisa um pouco mais avançada, até mesmo que a do Darwin, mais evoluída. Desculpa, eu não podia perder essa. E assim, só que Darwin, por ele ter uma condição financeira melhor que a do Wallace, ele foi e ficou primeiro. Assim, não quero nem saber o Wallace. Não nomeou o Wallace. Não. Oxi. Gente, não. Sabe Nem no aquele- rodapé? Oi? Nota de rodapé. Wallace, obrigada, agradecimentos. Obrigado. Não. Não, é que assim, a questão Eu tô é... brava com esse tal de Darwin. Vamos finalizar aqui e vamos começar o Wallace em show. Não, então, pô, eu não esperava isso dele. A gente tá fazendo um programa pra ele. Eu tô muito decepcionada, É. pra falar a verdade. Eu gostei daquela barbuchinha, daquela carequinha. Entendeu? Eu Não, gostei. pô, ele podia colocar pelo menos... Assim, nem que fosse aquelas letrinhas pequenininhas no final. O Wallace ajudou. Por exemplo, o Wallace eu quando- esteve aqui. Quando tal. eu escrevo o É. roteiro desses programas, eu escrevo e você fica jogando. Mas no Não, final eu coloco o teu mentira, nome. Mentira, eu que ajudei tudo. Então é isso, assim. Mas. Não. mas Desculpa te cortar, o problema Fala. é seu. Eu tô aqui só pra fazer uma média. aham. Mas assim, só queria Fala. complementar. Eu tava raciocinando a palavra. Eu só queria complementar que assim, é uma fofoca que eu vi. A É gente não verdade. sabe se é verdade, é um babado, assim. Fontes né? da cabeça de alguém Peguei daqui. no ar. Fonte, confia. Não sabia. Assim, a gente não sabe se é verdade. Saber contou, né? Enquanto a gente sabe a verdade, vamos contemplar a ideia de Darwin, que ele foi um gênio. E é isso aí. E a gente agradece ao Wallace, se ele existiu. Né? Agradecemos porque ele contribuiu bastante. Obrigado, Wallace. Obrigada, Se ele Wallace. existiu. Se eu tiver um filho, vai chamar Wallace agora. E o meu vai se chamar Darwin. Boa! E eu posso ter uma Ana e você uma Maria. E uma Braga. E um louro José. E um loiro e o José. Excelente. Espero que seja loiro. Então, peraí, Caê. Ele estudou medicina. E depois ele foi pra artes, clérigo. O que mais? Então, ele foi pra área das ciências naturais, né? Ele virou um naturalista. Quer dizer que ele andava nu por aí. Não. Quer dizer que ele estudava a vida, geografia. Ele só andava descalço com o minhoca. É, isso É que pra aí. mim falar naturalista, eu imagino alguém numa praia nudista automaticamente. Eu também, que ele navegou. E aí eu fico imaginando ele lá no barco, assim, nu, assim, com o braço aberto, falando: eu sou o rei do mundo. Rei do mundo, quem é amor? Tá, mas então ele, na verdade, naturalista, ele não ficava pelado, ele estudava ciência. Isso. Excelente, grande idade. Verdade. Gente, peraí que eu tive uma revelação. Eu tô meio em choque. Porque eu descobri que o Charles, o famoso Darwin, não é brasileiro, gente. Como assim? Como assim? Gente, ele é inglês, ele toma chá. Como é que alguém que chama Charles não mora no Brasil? Agora você fala que a Xuxa é alemã. Mas é verdade, Charles é muito nome de brasileiro. Mas ele é inglês? Ele é inglês. Você demorou pra pensar que Charles, então, já que ele é inglês, na época que ele era vivo, quando ele ia pedir uma água, ele falava assim, uma water. Uma water. E não, e se ele fosse francês, sabe como ele ia pedir água? Como? Uah. É assim que fala algo? É.
Então se eu chegar no restaurante francês e falar assim, eu quero um ratatouille e uma... E vomitar, ele te dá um pouco de água. É sério? Sim. Uhum. Mas agora eu tô aqui com um super convidado, o mais inteligente, o que tem a camisa mais legal, que eu não entendo o que tá escrito. Escute, exato o que tá escrito. Uma super pessoa, eu tô aqui com o Jonathan, outro Jonathan. Ai, sempre quis fazer isso. Olá, tudo bem? Oi, Oi, tudo certo? tá bem você? Também tô bem. Ótimo, que bom, obrigada. Ai, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você faz que curso? Olha, eu faço ciências e matemática. Ciências e matemática. Mas você gosta do Darwin, não? Tem uma Gosto muito. afeição? Gosto, acho ele bonito, acho ele... Gente, todo mundo vem aqui e fala que ele é Foda. bonito, sim. Gostoso. Eu vou começar a falar que ele é inteligente, pra subverter um pouquinho. Você acha ele inteligente ou mais ou menos? Muito. Então tá, porque eu tenho uma pergunta pra você sobre o Darwin. Olha só, o Darwin realizou uma expedição com o objetivo de mapear a costa da América do Sul, até que ele veio pro Brasil, né? Nessa viagem ele explorou aspectos biológicos e geológicos que contribuíram para a teoria dele da evolução. Eu queria saber quais foram esses aspectos tão significativos. Então, nesse peão que o Darwin fez aqui pela nossa quebrada, ele passou aqui, por onde a gente tá, foi ali em Comeu uma Noronha. feijuca. Foi, passou Jogou aqui, foi uma em Salvador. capoeira. Curtiu com todo mundo. Uhum. Aí depois ele foi ali pro lado, foi ali pra Argentina, pro Uruguai. Um vinho. Tomou um vinho. Alvajor. Exatamente. Aí ele começou a dar umas cavadas, aí ele achou uns fósseis. Aí ele achou uns fósseis ali de umas preguiças gigantes. O que ele faz no tempo livre, né? Ele cava no tempo de vez livre em dele. quando. Você conhece uma preguiça gigante? Sabe o que pode ser uma preguiça gigante? Era do gelo. Era do gelo, o Cid, ele é uma preguiça gigante. E eu tenho 1,80, eu sou uma preguiça gigante. Né? Ah, é Olha. verdade. Ele chega aqui e só dorme. Então já acabou o que eu ia falar, porque eu ia falar que a não Babi, existe às vezes mais. ela esquece que o nosso chefe tá assistindo a gravação. Eu tô brincando. Ele é ótimo, gente. Ele é ótimo. Segue. Então, mas só que as preguiças gigantes não existem mais. Não. Desculpa. As preguiças gigantes. Porque o Gui é muito trabalhador, ele não dorme. Isso, exatamente. Só o que existe hoje são as preguiças que a gente conhece. Então ele concluiu que provavelmente esses fósseis são de espécies que evoluíram para as espécies de preguiças que a gente conhece hoje. E também, nesse rolezinho que ele fez aí, ele foi parar numas ilhas ali perto do Equador, nas Ilhas de Galápagos. Ouvi já falar. Ó, da hora esse nome, né? É bom. Bom, queria ir pra lá. Você Espero queria? que um dia eu consiga ir. Ah, mas você Parece vai. ser bonito. E aí essas ilhas são várias ilhas assim que ficam perto. E em cada uma dessas ilhas ele observou que tinham espécies de tentilhões diferentes. E cada espécie de tentilhão tinha um Que bico é tentilhão? diferente. É uma ave assim, Que bonitinha. tem um tente. É. Que tem um tente. Tá, ok. Não. É uma ave bonitinha Ah, que tem. ok, bonitinho. Aí cada uma dessas aves tinha bicos diferentes. E esse bico era parecido com a comida que eles comiam ali naquele ambiente. E aí, mais tarde, ele conseguiu concluir que todas essas espécies de tentilhões provavelmente evoluíram de um mesmo ancestral comum. Gente, um gênio. Darwin é o tipo de pessoa que pega pista da vida. Ele ouve a intuição. Darwin é o meu tipo de pessoa. É o cara. Exatamente. É que nem esse lance aí dos bicos deve ser a mesma coisa do nosso siso, né? Ou não? Tô viajando. Porque o nosso siso serve pra nada. Já tem gente que nasceu É, a sem gente siso, evoluiu, né? O siso a gente não usa mais, né? Deve ser uma evolução o siso, né? Ou não? É, a gente vem evoluindo. Gente, eu sou da produção, também não sou nenhum biólogo. É, também não. Nem eu. Então tá É bom, verdade. então tá ótimo. Mas entendi, da hora, gostei. Agora, Gui, me diz uma coisa. Se o Darwin tivesse vivo agora, o que ele falaria? Famoso é Deus. O resto é conhecido. Nossa, total, bateu em mim de um jeito. Então o Darwin não é famoso? Não, Então, famoso. provavelmente ele chegaria aqui. Ó, voltou De dos óculos mortos. escuro. Voltou dos mortos. Agora, falando, Darwin, você é muito famoso, seu livro é famoso. Ele ia virar e falar: famoso é Deus, o resto é conhecido. Exato. E amor é só de mãe. Putz, me bateu. Vou fazer uma pergunta séria, uma pergunta assim, direta, uma pergunta sem enrolação, uma pergunta que desde o menino Jonathan 1, depois passamos por Caê e agora chegamos, eu tô com essa questão, entendeu? Uma pergunta que já devia ter sido solucionada no meu ensino fundamental 2, mas eu dormi e não prestei atenção na aula de ciência. Peguei. Não era uma piada? Não. Peguei errado. Pegou. Tá, desculpa, eu tô aprendendo. É aquilo que falta de educação é uma coisa séria, né? Tipo, dormir na aula. Tá bom. É. Eu queria saber uma coisa. O homem
a mulher, o Homo sapiens, depende não, vou fazer de novo. O homem, a mulher, o Homo sapiens, deriva do macaco, descende do macaco? Olha, isso é uma pergunta polêmica. Não é? Muito polêmica. E a resposta é não. Polêmico! Polêmico. A gente não descende dos macacos atuais, que a gente conhece. O que a teoria da evolução explica é que viemos de um mesmo ancestral comum. E esse ancestral deu origem a uma espécie É como se de fosse macaco duas que é nossa. ramificações, né? Exatamente, é tipo uma árvore genealógica. Excelente, excelente. A gente não, tipo, meu primo, não é meu primo. A gente veio do mesmo ancestral comum, eu e o macaco. Exatamente. Agora tem uma curiosidade, que um dia alguém me disse que os Neandertais, eles são, as pessoas ruivas são parentes mais próximas dos Neandertais do que do Homo sapiens. Tô falando besteira? Verdade. Totalmente. Não? Isso é verdade? É verdade. No DNA de pessoas ruivas tem uma parcela Por mínima quê? ali de um DNA de Neandertais. É porque as espécies dos Neandertais conviveram com as espécies do Homo sapiens. Então, Na mesma época. Aí era parecidinho, aí deu pra ter um leve cruzamento. Aquele rally-rola. Aquele rala Neandertais e Homo sapiens. É. E aí nasceram os ruivos. Aquela collab. Aquela collab. Excelente. Obrigada. Aquele fit. Ai, amei, gente. O próximo date que eu marcar vai ser assim. Jonathan, então peraí. Então as pessoas ruivas, elas não são Homo sapiens. Não, pera. Todos os seres humanos que a gente conhece que vivem hoje, todos são Homo sapiens. Todos são. Só que alguns, por exemplo, os ruivos, têm um parcela mínima, 1 a 4% de DNA de Então não é que eles estão Neandertais. mais próximos dos Neandertais. Eles só têm uma porcentagem. Tem algum ancestral ali. Ele só tem aquele quê de Neandertal. Aham. Tipo, eu tenho uns fios brancos, assim, uma coisa meio... Se o Neandertal... Se o... Ok, estamos finalizando o Darwin Show. Muito obrigada a quem assistiu. Não esquece de conferir nas nossas redes sociais as outras imagens de Darwin e aprender um pouquinho mais com a gente. É isso. Obrigada a todo mundo que participou.